E é por isso que o cristianismo é uma espécie de uma ameaça à família tradicional romana. Bem, o Fernando está perguntando o seguinte: professora, poderia comentar sobre as passagens nos evangelhos sinóticos sobre Jesus e as crianças? Para ficar mais claro, vamos ler agora a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 15 ao 17. Apresentaram-lhe também os bebês, para que ele lhes tocasse. Vendo isso, os discípulos repreenderam-nos. Mas Jesus chamou-os a si, dizendo: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como criança, não entrará nele. Isso aqui é um tema muito legal também, né? Porque o que acontece? A gente pode se perguntar por que dentro de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade altamente piramidal, né, então, vertical, de uma sociedade escravocrata, crianças aparecem, né? Eu diria que tem dois elementos ali que são interessantes da gente abordar sobre esse tema das crianças. Ponto 1. O primeiro ponto é que as crianças, elas não são um tema importante para essa sociedade, né? Porque essa ideia de uma cidadania, propriamente dito, ainda não está presente para essa criança, né? Mas ela é a expectativa de um futuro também. Então, não por acaso, para ficar mais claro, o Celso, quando ele escreve talvez uma das primeiras críticas sobre os cristãos, talvez não, é um dos primeiros autores a criticar os cristãos, ele diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de mulheres, escravizados e criancinhas. Ou seja, é um trio, um tripé, que do ponto de vista de composição da sociedade são aqueles que são os marginais. Eles são a base dessa sociedade. Porque a sociedade definia como a ideia de um ideal, né? O sujeito ideal é um homem livre. Então, eu estou falando de um homem, é um adulto, ele é homem, não é uma mulher, e ele é livre, não é escravizado. Bem, e o Celso diz que o cristianismo está rodeado de pessoas que não são cidadãos, ou são cidadãos de segunda classe, em alguns casos, né? Porque o escravizado nem tem a cidadania. O liberto tem uma cidadania parcial, então é extremamente complexo, extremamente delicado esses elementos. Então, são as margens, né? E isso é interessante porque no livro Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer, até o André chama atenção a isso. E anteriormente o André, o Crossan também chamou atenção. Tanto que eu até aproveitei essa discussão e levei isso para a minha dissertação de mestrado falando sobre o Paulo. Mas já vou chegar nesse ponto. O fato é que quando Jesus fala para as crianças, é claro que a gente não tem como dizer que esses diálogos eles são históricos, tá? Mas o fato do Novo Testamento, né, sobretudo os evangelhos sinóticos, colocarem muito essa presença de Jesus e as crianças, está sinalizando que o reino de Deus de Jesus é um reino que inclui aqueles que são cidadãos de segunda classe ou aqueles que nem são cidadãos para o Império Romano. Isso, então, sinaliza um modelo de sociedade que é alternativa a esse modelo romano, que estabelece como cidadão apenas homens adultos livres. E isso é um detalhe interessante também, mas veja, claro que isso tem um teto, né? Por isso que eu estou falando, né? Eu não posso dizer que esses diálogos são 100%... Aliás, esses diálogos não tem como estabelecer como históricos, mas eles têm ecos de um radicalismo desse Jesus histórico. E os autores dos evangelhos sinóticos, né, Marcos, Mateus e Lucas, quando resolvem registrar esses diálogos de Jesus com as crianças, ou quando Celso lembra que o cristianismo é uma religião de escravizados, mulheres e crianças,
há um sintoma aí que parece ser um padrão entre as primeiras gerações de cristãos e que é um eco direto do Jesus histórico. A ideia da inclusão de cidadãos de segunda classe ou aqueles que nem são cidadãos. Isso é ainda mais desconfortável para os críticos do cristianismo. Por quê? Porque esses cidadãos de segunda classe, ou aqueles que nem são considerados cidadãos, como é o caso dos escravizados, eles são um ponto contra, porque as narrativas sobre a ressurreição de Jesus estão sendo atribuídas justamente para cidadãos de segunda classe ou que não são cidadãos. Por exemplo, o próprio Celso lembra que a narrativa da ressurreição foi dada por mulheres, foi feita, propagadas por mulheres, que ele chama de loucas. Então também tem um elemento aí interessante de uma tensão que se instaura de como a sociedade romana se produz e como que as comunidades antigas cristãs estavam se estruturando. Foi aí que eu trabalhei isso na minha dissertação. Esse é o caso de 1 Coríntios, capítulo 7, versos 12 a 14. Que diz: aos outros digo, eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem marido não cristão, e este consente em habitar com ela, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Como vimos aqui em 1 Coríntios, temos um debate muito interessante sobre o fato de o filho de um cristão com um não cristão, se ele seria considerado cristão ou não. Então, tem uma preocupação ali com a ideia dessa criança, se essa criança faz parte da comunidade ou não. E isso é um detalhe muito interessante porque mostra, então, a presença dessas crianças dentro dessas comunidades, mostra a presença dessas crianças de forma mais ativa, digamos assim. Enquanto que o modelo romano, quando você olha, por exemplo, o arapaces, ou você olha as moedas batidas no período de Augusto, é a ideia de um futuro. Então, é um cidadão de segunda classe, é aquele que ainda será visto como um cidadão. Mas quem encabeça ali, quem está à frente é o Augusto. Né? Então, por acaso, ele é o Pontífice Máximos, ele é o príncipe, né? Dentro dessa estrutura de um principado, ele é o primeiro de Roma. Então, a estrutura perpassa por ele, porque ele é o cidadão propriamente dito. Essa criança... Em uma das cenas, é possível ver que as crianças são acalmadas por seus pais. E uma mulher, atrás de Júlia, leva a mão à boca, pedindo silêncio. Essa criança ainda pode vir a ser, pode fazer parte, pode ser inclusa, enquanto que nas sociedades, ou melhor, nas comunidades cristãs, essas crianças estão ativas ali. Então, em alguma medida, quando os textos dos evangelhos sinóticos incluem esses diálogos entre Jesus e as crianças, é para mostrar essa ideia de um reino que já as insere. Elas não são uma possibilidade, ou cidadãos de segunda classe. Elas já estão imersas dentro desse processo. E é por isso que o cristianismo é uma espécie de uma ameaça à família tradicional romana. Né? Eu até fiz esse trocadilho lá no Instagram. Então, sobre a ótica do Celso, sobre a ótica do Hipólito, né, entre outros críticos do cristianismo, o cristianismo é uma ameaça à família tradicional romana. Então, isso é um detalhe interessante da gente pensar também. E essa memória, ou essa narrativa, esses relatos desses encontros, como eu falei, não tem como dizer que são reais, mas ao fixar esses diálogos, isso mostra, então, uma herança ainda que o cristianismo carrega de uma inversão social e como que ele foi perigoso para essa família tradicional, né, romana, que é um detalhe interessante. Né? Hoje a gente tem um grupo de cristãos fundamentalistas que se colocam como defensores da família tradicional.
Então, é a ideia do oprimido que virou opressor. Então, isso é algo também para a gente, né, interessante para a gente trazer enquanto uma reflexão para a nossa sociedade, né? Eu acho que tem elementos aí curiosos, né, para a gente parar para pensar.